Esse é o Japão, localizado a leste da Ásia, sendo um arquipélago composto por 6.852 ilhas. Está situado no Oceano Pacífico, ao leste do Mar do Japão, compartilhando fronteiras com a República Popular da China, Coreia do Norte, Coreia do Sul e a Rússia. Suas ilhas são predominantemente montanhosas, com muitos vulcões, incluindo Alpes japoneses e o Monte Fuji. Com uma população de aproximadamente 125 milhões de habitantes, sendo a 11ª maior população do mundo. A região metropolitana de Tóquio, que inclui a capital Tóquio e as áreas adjacentes, é a maior área metropolitana do mundo, com mais de 37 milhões de habitantes. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que vem à sua cabeça quando você pensa em Japão? Um país rico, desenvolvido e com baixa criminalidade? Se você pensou tudo isso, você está certo. E melhor, também é lar da nação com maior expectativa de vida do mundo. Porém, quando se trata de economia, o cenário é totalmente diferente. Recentemente, o Japão caiu para a 4ª posição entre as maiores economias do mundo, perdendo seu lugar para os Estados Unidos, China e Alemanha. Essa mudança ocorreu devido a uma nova recessão do país, que acontece quando o PIB, Produto Interno Bruto, encolhe por 2 trimestres consecutivos. Isso marca um outro episódio de uma crise econômica prolongada. Em 2010, o Japão já havia sido ultrapassado pela China, perdendo assim a posição de 2ª maior economia do mundo. Nos anos 2000, muitos acreditavam que o Japão se tornaria a maior economia mundial em alguns anos, superando os Estados Unidos. Na década de 90, os Estados Unidos lideravam a lista com 11,7 trilhões de dólares, seguidos de perto pelo Japão com 4,7 trilhões. No entanto, em 2022, o Japão era apenas a 3ª maior economia mundial, com 4,9 trilhões de dólares, atrás da China e dos Estados Unidos. Em 30 anos, apenas 200 bilhões de dólares separam essas duas economias. Isso mostra uma gigantesca estagnação econômica do Japão ao longo do tempo. Mas o que levou o Japão, uma vez considerado um símbolo de inovação e progresso, à busca pela recuperação da sua antiga glória? No vídeo de hoje, vamos entender como o Japão foi parar na lista das maiores economias mundiais, o que contribuiu para seus resultados econômicos recentes negativos, e como a nação que era próspera, é segura e com alta expectativa de vida, ficou totalmente estagnada. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão enfrentava grandes dificuldades e não tinha recursos suficientes para se reconstruir sozinho. A inflação estava descontrolada e a escassez de alimentos era uma realidade. Diante desse cenário, os Estados Unidos, preocupado com a crescente influência da União Soviética na região asiática, decidiram intervir e ajudar o Japão em troca de influência na região. Essa ajuda resultou em um período de reconstrução que impulsionou o crescimento econômico de forma espetacular. Durante 40 anos, o Japão registrou um crescimento anual de incríveis 10%. Em 1964, o país estava pronto para sediar os Jogos Olímpicos e na década de 80 o crescimento não diminuiu. Houve um enorme investimento no setor privado, a bolsa de valores estava em alta, o mercado imobiliário prosperava e a cultura japonesa ganhava destaque pelo mundo todo. Na década de 90, conhecida como a década perdida para a economia japonesa, começou uma queda significativa. Nessa época, o iene, a moeda japonesa, estava se valorizando em relação ao dólar, o que não era totalmente favorável, especialmente para os setores de exportação, já que isso aumentava os preços dos produtos para os consumidores estrangeiros. Em resposta, o governo japonês implementou medidas para estimular a economia doméstica e facilitar os empréstimos. No entanto, essas ações, segundo alguns economistas, resultaram em um forte aquecimento do mercado de ações e do mercado imobiliário, criando uma gigantesca bolha econômica. Em apenas 6 anos, os preços dos imóveis comerciais nas 6 principais cidades do país aumentaram mais de 300%. Só para se ter uma comparação, a supervalorização massiva do mercado imobiliário chegou a ser 4 vezes maior do que o mercado imobiliário dos Estados Unidos, mesmo o território sendo 26 vezes menor. Isso significava que os preços dos imóveis estavam extremamente inflados em comparação ao seu valor real. Para entender a magnitude dessa bolha, a bolsa de valores japonesa representava quase 40% de todo o dinheiro que circulava no mundo na época. E como toda gigantesca bolha, ela estourou, marcando em 1991 o período crítico para a economia japonesa. A bolsa de valores japonesa sofreu uma queda de 60%, enquanto o valor dos imóveis despencou cerca de 80%. Esses eventos levaram muitas instituições à falência devido aos enormes prejuízos. O mercado de ações japonesa só começou a se recuperar e estabilizar por volta dos anos de 2003 e 2004, quase 20 anos depois do colapso. No entanto, o mercado imobiliário japonês permanece instável até os dias de hoje.
Isso abalou totalmente a confiança da população nos bancos e na economia em geral. Muitos japoneses optaram por guardar seu dinheiro em casa, ao invés de depositá-lo em instituições financeiras. Além disso, outro ponto-chave foi a perda da competitividade no setor de inovação e tecnologia, com empresas americanas, chinesas e sul-coreanas dominando o design e a fabricação de produtos eletrônicos, como o celular. Além disso, o Japão enfrenta uma crise demográfica, com o envelhecimento da sua população e a queda na taxa de natalidade. Em 2023, pela primeira vez na história, 1 em cada 10 japoneses tem mais de 80 anos, representando a maior proporção global nessa faixa etária. 1/3 dos 125 milhões de habitantes do Japão tem 65 anos ou mais. Em contrapartida, em 2021, o país registrou apenas 811 mil nascimentos, o que representa o nível mais baixo em 120 anos. A combinação de uma expectativa de vida elevada com a baixa taxa de natalidade cria uma bomba relógio demográfica para o Japão. Com uma força de trabalho em declínio, sustentando uma população idosa em crescimento, os custos com a previdência social aumentam significativamente. Além disso, o envelhecimento da população tem contribuído para a estagnação econômica do país. Enquanto países como a Austrália e o Canadá optam por incentivar a imigração como solução para esse problema demográfico, o Japão historicamente tem resistência nessa abordagem, devido ao forte desejo de preservar a homogeneidade étnica. Apesar disso, nos últimos anos, o número de imigrantes no Japão vem aumentando, especialmente com a chegada dos vietnamitas e filipinos, que agora superam os brasileiros no país. No entanto, o estrangeiro ainda representa uma pequena parcela da população japonesa, sendo apenas 2,2% em 2020, em comparação com os 13,3% dos Estados Unidos, 19% da Alemanha e 21% do Canadá. Além da resistência para atrair os imigrantes, um dos motivos pelos quais o Japão não atrai tanta mão de obra estrangeira está em seus salários relativamente baixos. Recentemente, o número de trabalhadores no Japão caiu pelo 20º mês consecutivo. Os japoneses também enfrentam um aumento no custo de vida, especialmente nos alimentos e nos combustíveis. Por muitos anos, o Japão lutou contra a deflação, ou seja, a diminuição nos preços, o que é associado a um estado de estagnação econômica. No entanto, os analistas argumentam que seria ideal que a elevação dos preços fosse impulsionada por salários mais altos ou um consumo mais forte, o que não tem sido o caso do Japão. A desvalorização do iene contribui muito para a perda de status no Japão como uma das economias mais fortes do mundo. No ano passado, o iene perdeu 9% do seu valor em relação ao dólar, afetando o índice do PIB nominal japonês. Em 2016, o Banco do Japão colocou as taxas de juros negativas para estimular o consumo e o investimento. Essa medida reduziu os rendimentos dos investidores globais e diminuiu a presença do mercado japonês, o que afetou negativamente o valor da moeda japonesa. Por outro lado, essa desvalorização do iene cria uma situação interessante. Ela impulsiona o valor das ações das grandes empresas japonesas, como as fabricantes de automóveis, tornando suas exportações mais competitivas no mercado internacional. Apesar do cenário atual preocupante, o Japão também tem boas notícias. Em 22 de fevereiro, a Bolsa de Valores japonesa alcançou seu nível mais alto desde dezembro de 1979. Isso foi impulsionado pela demanda por ações no setor de tecnologia, especialmente após os lucros da empresa americana de chips Nvidia, que causou um aumento global no mercado de ações, deixando os investidores japoneses entusiasmados. Se o iene se valorizar, a economia japonesa poderá recuperar sua posição como a terceira maior do mundo, mas isso vai depender de vários fatores. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar a recomendação desse vídeo aqui, onde a gente fala um pouco sobre a ferrovia Norte e Sul, que acabou de ficar pronta. Clica aí que eu te vejo lá. E até a próxima! Digital Flex.